Imagine que existisse uma comunidade secreta de motoristas de carros de luxo de alto padrão que quase nunca precisassem levar seus veículos a uma oficina. Carros com mais de 250 mil quilômetros rodados, mas ainda com cheiro de couro novo, e cujos donos gastam menos em manutenção do que alguém com um Nissan de 10 anos. Parece história inventada? Muito pelo contrário, essas são as lendas ocultas do mundo automotivo que as concessionárias esperam que você nunca conheça. Hoje, revelamos os segredos de 12 veículos de luxo que se tornam praticamente indestrutíveis após o término da garantia. E acredite, o Number One mudará completamente sua percepção sobre a propriedade exclusiva de um carro. Este modelo até se valoriza com o tempo. Número 12. O BMW X335i, construído entre 2011 e 2017. Quando os engenheiros da BMW projetaram este modelo, foi quase como se tivessem esquecido que deveriam estar desenvolvendo um SUV de luxo e, em vez disso, criaram um veículo que os mecânicos chamam de chato, porque nada quebra. Sob o capô está o N52 de 6 cilindros em linha, 3 litros e aspiração natural, uma unidade conhecida por mais do que apenas seu funcionamento suave. Projetado com a precisão de um relógio suíço, ele entrega cerca de 300 cavalos. Este motor ainda é considerado um excelente exemplo de confiabilidade, entrega de potência consistente e sofisticação de engenharia. É claro que existem pontos fracos conhecidos, como juntas da tampa de válvulas e bombas d'água, problemas que compradores experientes consideram no custo desde o início. O motor N52 foi testado em condições que fazem até expedições polares parecerem inofensivas. O resultado, uma máquina praticamente indestrutível que fez os gerentes de garantia da BMW se perguntarem se as garantias estendidas não estavam com preços muito baixos. Oficinas independentes relatam regularmente veículos com mais de 250 mil quilômetros rodados que ainda rodam como se tivessem acabado de sair da linha de montagem. O melhor de tudo é que a depreciação favorece os proprietários após o término do período de garantia. Esses X3S perdem cerca de 65% do seu valor em apenas 6 anos e depois se estabilizam, à medida que os conhecedores percebem que estão adquirindo engenharia alemã com confiabilidade japonesa a preços de Subaru. O sistema de tração integral é derivado das plataformas mais comprovadas da BMW e utiliza componentes mecânicos robustos que podem suportar condições climáticas que frustram outros SUVs de luxo. Sem componentes eletrônicos complexos, sem suspensão a ar frágil, apenas tecnologia sólida que durará décadas. E aqui vai a informação privilegiada. Este X3S tem custos anuais de manutenção de aproximadamente €1.340 após o término da garantia. Isso os coloca na faixa de SUVs premium comparáveis, mas oferecem um nível de confiabilidade que deixa muitas alternativas alemãs na sombra. Número 11. O Audi A6 3.0 T4, construído entre 2011 e 2018. Enquanto a BMW e a Mercedes construíam sedãs que exigiam atenção constante, a Audi parecia ter dito: deixe-nos usar calças de couro por 1 minuto e mostraremos o que realmente significa confiabilidade. O resultado não foi apenas competitivo, foi tão vergonhosamente superior que os rivais provavelmente começaram imediatamente a contratar os engenheiros de confiabilidade da Audi. O motor V6 turbo de 3 litros era tão superdimensionado que os contadores da Audi provavelmente tinham pesadelos com seus custos de produção. Não era uma unidade de altíssimo desempenho, mas sim um mestre em mecânico, entregando 333 cavalos enquanto ronronava como um gato satisfeito por centenas de milhares de quilômetros. A transmissão Multitronic baseada em CVT era praticamente indestrutível nessa configuração, entregando uma potência tão suave que cada viagem parecia flutuar. Enquanto os proprietários de BMW já estavam economizando dinheiro para a troca da transmissão, os motoristas do A6 simplesmente desfrutavam da aceleração mais suave de todo o segmento de sedãs de luxo. Após o término da garantia, talvez o segredo mais bem guardado da Audi seja revelado: esses veículos só melhoram com o tempo. O sistema de tração integral 4 funciona perfeitamente, o chassi atinge seu ponto ideal de conforto e os materiais do interior desenvolvem aquela pátina refinada que carros novos levam anos para desenvolver. O cronograma de manutenção parece quase uma piada em comparação com outros sedãs de luxo alemães: trocas de óleo a cada 16 mil quilômetros, revisão da transmissão a cada 96 mil quilômetros. Nada de limpezas de carbono de €600, nada de trocas de fluido de freio de €900, apenas revisões simples e acessíveis.
Especialistas independentes da Audi relatam regularmente exemplares que ultrapassam a marca de 300 mil quilômetros, mantendo o acabamento original. Isso os coloca entre os sedãs de luxo subestimados que compradores experientes vêm colecionando discretamente há anos. Se você gostou desta jornada pelas lendas dos carros de luxo que realmente economizam dinheiro, não deixe de curtir. E se você quer que seu carro funcione tão bem quanto esses campeões, confira os produtos de cuidado premium que usamos pessoalmente. Você encontrará o link abaixo na descrição. Número 10. O Infiniti Q70 5.6, construído entre 2014 e 2019. Enquanto os sedãs alemães pareciam exigir um doutorado em engenharia até mesmo para a manutenção mais simples, a marca de luxo da Nissan escolheu um caminho completamente diferente. Eles queriam construir um veículo que simplesmente fizesse sentido. O resultado foi a resposta do Japão à classe de luxo alemã, apenas confiável, sem levar os proprietários à falência com custos astronômicos de reparo. Em seu coração está um V8 de alumínio de 5,6 litros naturalmente aspirado, soando como um poema de pura mecânica. Este potente motor entrega 420 cavalos sem esforço, atendendo aos rigorosos padrões de confiabilidade pelos quais a Nissan é mundialmente reconhecida. Na estrada, o motor funcionou tão suavemente que praticamente implorava por mais quilômetros. A transmissão automática de 7 marchas foi ajustada para trocas suaves que pareciam durar para sempre. Enquanto os concorrentes alemães programaram 17 modos de condução diferentes que confundiam até os computadores, a Infiniti simplesmente construiu uma transmissão que funcionou perfeitamente por mais de 250 mil quilômetros, sem complicações. O que torna o Q70 pós-garantia especial é que ele oferece luxo de ponta a preços razoáveis. A desvalorização o torna acessível para muitos compradores, enquanto a engenharia robusta o torna um carro confiável para o dia a dia. Interior: couro legítimo, acabamento em alumínio sólido e componentes eletrônicos que funcionam perfeitamente mesmo depois de décadas. Cada superfície parecia de alta qualidade, cada unidade de controle tinha amortecimento preciso e todos os sistemas foram submetidos a testes de confiabilidade japoneses que fizeram os controles de qualidade alemães parecerem quase casuais. Compradores inteligentes estão descobrindo que o Q70 oferece um valor incrível, tecnologia de luxo que vale cerca de 70 mil euros, disponível hoje por cerca de 25 mil euros, com custos operacionais que não exigem uma segunda hipoteca ou a renúncia à mensalidade da faculdade dos filhos. Número 9. O Mercedes-Benz E350 4MATIC, construído entre 2011 e 2016. Tendo aprendido com os pesadelos eletrônicos do início dos anos 2000, a Mercedes criou uma verdadeira história de confiabilidade com a série W212. Não se tratava apenas de luxo, era um sinal claro de que a Mercedes ainda sabia construir carros dignos do legado da estrela. Sob o capô, havia um V6 de 3,5 litros naturalmente aspirado, que nessa configuração era praticamente indestrutível. Com 302 cavalos de potência, ele entregava sua potência com tanta suavidade que os passageiros às vezes duvidavam que o veículo estivesse sequer em movimento. A Mercedes eliminou todas as fraquezas conhecidas das gerações anteriores e criou um motor que parecia virtualmente indestrutível. A transmissão 7G Tronic de 7 marchas atingiu o mais alto nível de confiabilidade neste modelo, garantindo trocas de marcha tão suaves que cada viagem parecia uma meditação na perfeição mecânica. O sistema de tração integral 4MATIC foi reduzido à robustez de nível militar, sem peças supérfluas que normalmente falham em outros veículos de luxo. Dirigir um E350 após o término da garantia significou uma verdadeira experiência Mercedes com um toque de bom senso, a qualidade alemã emblemática combinada com uma confiabilidade que renovava a fé na excelência da engenharia. Esses carros não eram apenas um meio de transporte, eram testemunhos móveis do que a engenharia alemã era capaz de alcançar quando a confiabilidade era primordial. No interior, os materiais foram escolhidos com foco na durabilidade em vez do exibicionismo. Couro que envelheceu como um bom vinho, acabamento em madeira genuína e componentes eletrônicos projetados para décadas de operação. Cada componente foi testado com tanto rigor que outros fabricantes suariam. Especialistas independentes da Mercedes relatam que esses classes ultrapassam regularmente a marca de 400 mil quilômetros, mantendo seu caráter de luxo original. Não é de se admirar, portanto, que o E350 tenha sido guardado como uma dica privilegiada para o melhor sedã de luxo usado por anos. Número 8. O Lexus GS 450h, construído entre 2013 e 2020.
A marca de luxo da Toyota não construiu apenas um sedã de luxo eficiente, ela desenvolveu um manifesto técnico que provou que a consciência ambiental e a confiabilidade absoluta podem coexistir em um pacote geral luxuoso que fez os híbridos alemães parecerem quase arcaicos. O sistema híbrido combinava um V6 de 3,5 litros naturalmente aspirado com motores elétricos, em uma configuração tão sofisticada que, mesmo uma década depois, outros fabricantes ainda tentavam copiar o conceito. Mas não se tratava de tecnologia experimental, era a perfeição pronta para a produção, um total de 338 cavalos com consumo de combustível real de mais de 7 litros por 100 km. A bateria foi projetada para durar toda a vida útil do veículo, com sistemas de refrigeração tão avançados que o desgaste foi praticamente eliminado. A Toyota testou essa tecnologia em condições que fizeram até os padrões da aviação parecerem rigorosos, criando décadas de operação híbrida impecável. A melhor parte, possuir um GS 450H após o término da garantia é como viajar no tempo. Você obtém eficiência híbrida atual, luxo que rivaliza com os carros-chefe contemporâneos e confiabilidade de dar inveja a outros fabricantes, tudo a preços que representam um valor real. A transmissão continuamente variável, CVT, foi perfeitamente ajustada para o funcionamento híbrido e proporcionou uma entrega de potência tão suave que cada viagem foi tranquila. Sem trocas bruscas, sem busca frenética por marchas, apenas aceleração consistente ao longo de centenas de milhares de quilômetros. Cada vez mais compradores estão percebendo que o GS 450H representa o equilíbrio perfeito. Tecnologia de ponta comprovada, materiais finos que envelhecem com elegância e cronogramas de manutenção quase exclusivamente limitados a trocas de óleo e rodízio de pneus. Número 7. O Porsche Cayenne GTS, construído entre 2008 e 2015. Quando os engenheiros da Porsche aplicaram sua filosofia de carro esportivo à construção de um SUV, algo quase mágico surgiu. Um SUV de luxo que atendia às necessidades diárias de uma família e mantinha a lendária qualidade da Porsche, ao mesmo tempo em que proporcionava 400 cavalos de potência de puro prazer de dirigir. O V8 de 4,8 litros naturalmente aspirado não era apenas potente, mas quase tão confiável quanto um trator agrícola. A Porsche testou esse motor em condições que faziam até mesmo o transporte pesado parecer inofensivo em comparação. O resultado foi um motor que ultrapassava regularmente os 20.000 km, mantendo a suavidade e a potência originais. O verdadeiro golpe de gênio do Cayenne residia na recusa da Porsche em sacrificar a qualidade em favor de adaptações para o mercado de massa. Cada componente foi fabricado de acordo com os padrões de carros esportivos e só então adaptado para uso em SUVs. Maçanetas testadas para mais de 100.000 operações, reguladores de janela projetados para 20 anos de durabilidade e motores de assento que poderiam durar mais que civilizações inteiras. Um Cayenne pós-garantia é uma verdadeira pechincha, pois a taxa de depreciação se estabiliza significativamente após cerca de 7 anos. Você encontra engenharia alemã, qualidade de construção Porsche e a praticidade de um SUV a preços acessíveis até mesmo para compradores comuns que desejam algo extraordinário. Até mesmo a suspensão a ar, geralmente uma sentença de morte para SUVs de luxo, foi redesenhada para que sua redundância fosse digna dos padrões da NASA. Enquanto os motoristas de Range Rover reservavam grandes quantias para problemas no chassi, os proprietários de Cayenne simplesmente desfrutavam de uma suspensão permanentemente perfeita. E aqui reside a bela ironia. Enquanto outros proprietários de SUVs de luxo lutavam com reparos caros, os motoristas do Cayenne simplesmente sentavam ao volante e dirigiam. O evento de manutenção mais emocionante? Trocas de óleo a cada 16.000 km com óleo sintético, o que até melhorou o desempenho do motor. Número 6. O Genesis G90 3.3T, construído entre 2017 e 2022. Os engenheiros da Genesis analisaram sedãs de luxo alemães que exigiam diagnósticos caros em oficinas até mesmo para manutenção mais simples e pensaram, isso não passa de uma imitação disfarçada de tecnologia premium. Então, eles criaram um veículo que superava seus rivais alemães em termos de recursos, e, ao mesmo tempo, era mais confiável do que um relógio suíço. O V6 biturbo de 3,3 litros entregava 365 cavalos de potência com facilidade e consumia combustível premium com mais eficiência do que muitos motores de 4 cilindros. Era essencialmente uma magia automotiva que parecia desafiar as leis da natureza e, ao mesmo tempo, deixar os contadores felizes.
A transmissão automática de 8 marchas era ajustada para que as trocas de marcha fossem quase imperceptíveis. Os passageiros se perguntavam se alguma troca de marcha estava sendo feita. Isso era mais do que luxo, era perfeição mecânica que fazia cada viagem parecer uma mistura de seda e relâmpago. Até a suspensão a ar foi completamente redesenhada, com lições aprendidas com os erros dos fabricantes alemães. Cada componente foi superdimensionado, cada sensor duplicado e cada ciclo de software testado a ponto de a falha ser matematicamente impossível. Ao contrário de certas alternativas bávaras, um G90, uma vez expirada a garantia, é o sedã de luxo da década. Você obtém materiais de nível classe S, tecnologias que rivalizam com as do Série 7 e refinamento comparável ao de um Audi A8, a preços que fazem sentido para quem prioriza o valor em vez do prestígio da marca. O cronograma de manutenção quase parecia fazer com que os desenvolvedores se esquecessem de que a manutenção deveria gerar receita. Trocas de óleo a cada 12.000 km, revisão da transmissão a cada 96.000 km. Nada de trocas de filtro de ar de €500, nada de revisões de fluido de freio de €800, nada de trocas de velas de ignição de €1.200. Simplesmente uma manutenção sólida e acessível a todos. Número 5. O BMW 535i, construído entre 2011 e 2016. Quando a BMW finalmente aperfeiçoou seu motor turbo N55 de 6 cilindros em linha, um quase milagre aconteceu. Um BMW que não decepcionaria seus proprietários. O 535i se tornou o carro com que os engenheiros sempre sonharam, um carro que funcionava em vez de apresentar problemas complicados. O motor de 6 cilindros em linha, monoturbo e 3.0 litros entregava 300 cavalos, suportando cargas quase apocalípticas. Após revisar os vulneráveis sistemas de injeção de combustível e simplificar a eletrônica, a BMW criou um motor que operava de forma confiável por centenas de milhares de quilômetros, sem sacrificar o desempenho. A transmissão automática de 8 velocidades, que já havia se mostrado praticamente indestrutível em outros modelos, harmonizava-se perfeitamente com o N55. Juntos, eles formavam um trem de força que oferecia desempenho de nível M5 combinado com a usabilidade cotidiana de um Série 5. Algo que antes era quase impensável. O que torna o 535i tão especial após o término da garantia é a sua relação custo-benefício. Os compradores recebem um sedã de luxo com refinamento excepcional a um custo significativamente reduzido, e com uma confiabilidade que finalmente impressiona. O chassi foi ajustado para oferecer conforto no uso diário, mas também para atender às ambições esportivas quando necessário. Especialistas independentes da BMW podem fazer a manutenção do carro facilmente, sem depender de ferramentas exclusivas da concessionária. Peças de reposição estão prontamente disponíveis e a tecnologia é claramente estruturada, para que oficinas qualificadas possam manter esses veículos por décadas sem estourar o orçamento familiar. O interior contava com couro legítimo, acabamento em madeira maciça e componentes eletrônicos que funcionaram de forma confiável por anos. Conceitos que quase foram esquecidos na BMW, até que esta geração lembrou à marca sua própria herança em engenharia. Número 4. O Acura MDX SH, construído entre 2014 e 2020. A divisão de SUVs de luxo da Honda se propôs a provar que um SUV premium de 7 lugares poderia ser confiável sem ser tedioso. O resultado foi um veículo tão robusto que até mecânicos começaram a recomendá-lo para suas próprias famílias. O V6 de 3,5 litros naturalmente aspirado era nada menos que a carta de amor da Honda para quem buscava luxo sem preocupações. Com 290 cavalos de potência, o motor funcionava tão suavemente que os próprios engenheiros provavelmente ficaram surpresos com sua confiabilidade. A transmissão automática de múltiplas velocidades foi projetada para trocas de marcha suaves que duravam praticamente para sempre. Enquanto os concorrentes alemães programavam 17 modos de condução diferentes, que muitas vezes sobrecarregavam até mesmo os computadores, a Acura construiu uma transmissão que funcionou de forma confiável por mais de 300.000 km, sem nenhum problema técnico. O sistema de tração integral Super Handling SHAWD foi pura genialidade da engenharia. Ao distribuir o torque individualmente para cada roda, oferecia uma tração que deixaria até os off-roaders mais dedicados no chinelo, e tudo isso sem sacrificar a durabilidade. Sem componentes eletrônicos complexos, sem suspensão a ar frágil, apenas tecnologia robusta que durará décadas. Dirigir um MDX após a garantia é como descobrir uma obra-prima automotiva. O SUV, na verdade, melhora com o tempo.
O couro ganha uma bela pátina, o motor funciona cada vez mais suavemente e o chassi alcança aquele lendário equilíbrio da Honda que muitos SUVs modernos levam muito tempo para alcançar. O cronograma de manutenção era praticamente uma bênção: trocas de óleo a cada 12.000 km, revisão da transmissão a cada 96.000 km, e pronto. Sem manutenção de diferencial de €600, sem trocas de fluido de freio de €900, sem reparos de velas de ignição de €1.300. Os valores residuais também se mantêm estáveis porque compradores informados sabem muito bem: com um MDX, eles estão adquirindo um SUV de luxo que dura mais que muitos carros pequenos, e, ao mesmo tempo, oferece conforto premium por muitos anos. Número 3. O Lexus LS 460, construído entre 2007 e 2017. O sedã topo de linha da Toyota não foi projetado apenas para competir com os veículos premium alemães, ele foi projetado para superá-los. O LS 460 foi a maneira da Toyota dizer a todos os engenheiros alemães: vejam, é assim que se faz. Enquanto outros fabricantes consideravam a confiabilidade opcional, a Lexus a incorporou à base do veículo. O V8 de 4,6 litros naturalmente aspirado era tão superdimensionado que os contadores da Toyota provavelmente precisaram de terapia depois de ver os custos de produção. Esta unidade foi projetada para durar mais do que qualquer coisa que a natureza possa oferecer, entregando 386 cavalos de potência com uma suavidade que lembra uísque fino em copos de cristal. A transmissão automática de 8 velocidades foi ajustada para fazer com que cada troca de marchas parecesse uma meditação: suave, fluida, precisa, mais suave que seda ao vento. Cada componente foi projetado para funcionar perfeitamente por pelo menos 20 anos. O ar-condicionado mantinha uma temperatura ideal constante, os motores dos bancos funcionavam com precisão suíça e o sistema de áudio oferecia uma acústica de sala de concerto que manteve seu brilho por muitos anos. Ter um LS 460 pós-garantia é como descobrir o paraíso automotivo. Você experimenta luxo de classe mundial, enquanto a manutenção se limita a trocas de óleo e a uma admiração ocasional pela pintura. Esses carros simplesmente não quebram, eles apenas acumulam quilômetros, transformando cada viagem em poesia sobre rodas. No interior, os materiais rivalizavam até com os da Rolls-Royce: couro semianilina, madeira de verdade extraída de árvores mais antigas do que muitos países e metal que era realmente metal, conceitos revolucionários que outros fabricantes aparentemente haviam esquecido. Não é de se admirar, portanto, que os valores de revenda continuem astronômicos. Os entendidos entendem: quem compra um LS 460 está praticamente comprando a imortalidade automotiva e desfrutando de décadas de direção luxuosa e confiável. Número 2. O Mercedes-Benz S550, construído entre 2014 e 2020. Tendo aprendido a lição com os problemas de confiabilidade do início dos anos 2000, a Mercedes criou a obra-prima máxima da redenção com a série W222. Não se tratava apenas de luxo, era uma declaração clara de que a Mercedes ainda era capaz de construir veículos dignos do legado da estrela da Mercedes e que duravam muito mais que suas garantias. O V8 biturbo de 4,6 litros foi completamente redesenhado. Cada componente foi superdimensionado, cada sistema foi equipado com redundância e cada software foi testado com perfeição até que a perfeição se tornasse o padrão. O resultado: 449 cavalos, combinados com uma confiabilidade que fazia os Classe S mais antigos parecerem protótipos. Até a suspensão a ar foi completamente redesenhada e construída de forma tão robusta que os engenheiros provavelmente se perguntaram se a haviam superestimado. O resultado: um conforto de rodagem de luxo que, mesmo depois de centenas de milhares de quilômetros, ainda parecia tão novo quanto no dia em que chegou à concessionária. O interior era o ápice do artesanato alemão. Os materiais foram escolhidos não pelo exibicionismo, mas pela durabilidade. A eletrônica foi projetada para décadas de operação impecável. E a atenção aos detalhes beirava o perfeccionismo, de deixar até os relojoeiros suíços com inveja. Possuir um S550 pós-garantia é uma oportunidade única na vida. Você adquire a tecnologia topo de linha da Mercedes que realmente funciona a longo prazo e uma qualidade de construção que restaura a fé na engenharia alemã. Os custos de manutenção também são uma agradável surpresa. Para um Classe S, são surpreendentemente razoáveis. Especialistas independentes da Mercedes cuidam da maior parte da manutenção, as peças de reposição estão prontamente disponíveis e os sistemas robustos garantem muitos anos de condução luxuosa, sem a necessidade de uma conta caução.
Esses veículos demonstram que a Mercedes não se esqueceu de como construir sedãs de luxo que não exigem diplomas de engenharia para manutenção ou contas bancárias na Suíça para operar. Número 1. O Lexus LS 600 Horas L, construído entre 2008 e 2015. Este veículo está no topo da nossa lista, e, sinceramente, nada chega perto. O LS 600 Horas L não era apenas o carro-chefe da Toyota, mas também uma clara declaração de engenharia. Um sedã de luxo poderia ser simultaneamente ecologicamente correto, tecnologicamente inovador e absolutamente confiável. O sistema híbrido combinava um V8 de 5,0 litros naturalmente aspirado com motores elétricos, em uma configuração tão avançada que, mesmo depois de 15 anos, outros fabricantes ainda tentam reproduzi-la. O resultado: 438 cavalos de potência total com consumo de combustível de cerca de 10 litros por 100 km em uso real em rodovias, e isso em um sedã de luxo. A bateria foi projetada para uma vida útil particularmente longa, embora a substituição possa ser necessária após aproximadamente 120 mil a 150 mil quilômetros. O custo foi de cerca de 6.700 euros, um preço mais do que justo considerando o desempenho e o luxo oferecidos. Possuir um LS 600 Horas L após o término da garantia é quase o ideal automotivo. Você obtém eficiência híbrida que faz muitos veículos modernos parecerem antigos, luxo que rivaliza com os modelos Rolls-Royce contemporâneos e confiabilidade que quase leva os concorrentes ao desespero. Cada viagem parece mais uma experiência espiritual do que um mero transporte. Manutenção? Quase ridiculamente simples, uma troca de óleo e uma olhada ocasional na pintura perfeitamente preservada. Sem falhas híbridas complicadas, sem pesadelos com degradação da bateria, sem reparos eletrônicos caros, apenas a confiabilidade Toyota em sua melhor forma. Não é de se admirar, portanto, que os valores de revenda continuem astronômicos. Quem compra um LS 600 Horas L não está comprando simplesmente um sedã, mas algo que se aproxima muito da imortalidade automotiva. Um exemplar bem conservado representa o ápice absoluto da direção de luxo confiável, um veículo que demonstra o que é possível quando os engenheiros buscam a perfeição. Essa foi a nossa contagem regressiva dos 12 carros de luxo que se tornam verdadeiras dicas privilegiadas depois que a garantia expira. Qual modelo mais te surpreendeu? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Aposto que poucos esperariam que um Lexus híbrido ocupasse o primeiro lugar. Inscreva-se no canal se quiser saber mais segredos sobre carros de luxo que as concessionárias preferem guardar para si. E lembre-se, muitas vezes, a decisão mais sensata é comprar veículos de luxo usados, carros que só revelam sua verdadeira confiabilidade após o período de garantia. Esses carros não apenas sobrevivem, eles realmente prosperam.